pessoal do EJA, beleza? Vamos lá para mais uma aula então de matemática. Hoje nós vamos ver o princípio fundamental da contagem. Vamos começar com a definição. A definição é muito grande, eu vou ler para vocês, mas depois a gente vai facilitar, ok? O princípio fundamental da contagem diz que um evento que ocorre em N situações independentes e sucessivas, tendo a primeira situação ocorrendo de M1 maneiras, a segunda situação ocorrendo de M2 maneiras e assim sucessivamente até a enésima situação ocorrendo de Mn maneiras. Temos que o número total de ocorrências será dado pelo produto M1 vezes M2 vezes M3 se tiver, vezes M4 se tiver e assim por diante até Mn. Pela definição, pessoal, é muito complicado vocês entenderem. Então vamos partir de um exemplo prático para ficar mais simples. Para fazer um lanche, temos 2 tipos de pães, 3 tipos de recheios frios e 3 tipos de refrigerantes. Quais e quantas possibilidades temos para fazer um sanduíche com um tipo de pão, um tipo de recheio e um refrigerante? Então vamos lá. Vamos começar pelo pão. São 2 tipos de pães. Então vamos dizer que seja o pão francês e o pão de forma. Os frios, vamos dizer que seja presunto, mussarela e salame, por exemplo. E o refrigerante? Os mais conhecidos, Coca-Cola, Guaraná e Fanta. Beleza? Bom, para a gente montar isso, para vocês entenderem o que são essas M1 maneiras, M2 maneiras, Mn maneiras, a gente vai usar uma coisa que se chama árvore das possibilidades. É uma árvore que facilita o estudo e o entendimento do princípio fundamental da contagem. Mas nem sempre você precisa fazer, ok? Então vamos ver. Olha você aí. Você tem 2 possibilidades de escolha. Um pão francês ou um pão de forma. Vamos começar pelo pão francês. Pessoal, no pão francês você pode colocar presunto, mussarela e salame, certo? No pão francês com presunto, você ainda tem a opção do refrigerante. Então, se você optar pela Coca-Cola, então você vai ter uma combinação pão francês com presunto e Coca-Cola. E tem uma outra combinação com Guaraná, por exemplo. Então, pão francês com presunto e Guaraná. Outra combinação com Fanta agora. Pão francês com presunto e Fanta. E assim vai repetir com mussarela e salame. Então, olha lá. Pão francês com mussarela e Coca-Cola. Pão francês com mussarela e Guaraná. Pão francês com mussarela e Fanta. Agora com salame. Pão francês com salame e Coca-Cola. Pão francês com salame e Guaraná. E pão francês com salame e Fanta. Como a gente fez isso para o pão francês, nós faremos a mesma coisa para o pão de forma. Mas para não ficar muito cansativo, eu já vou colocar os galhos dessa árvore das probabilidades para vocês. Então ali nós temos todas as opções possíveis. Agora, pessoal, você precisa fazer todo exercício, precisa fazer toda essa montagem? Não precisa. Por quê? O princípio fundamental da contagem ele fala assim: dependendo do número de maneiras, você vai pegar esses números e vai multiplicá-los. Ele vai dar o número como resultado final. Então, olha só. Pão francês e pão de forma, eu tenho 2 opções. De frios, eu tenho 3 opções. De refrigerantes, eu tenho 3 opções. Então, o que basta eu fazer? Não precisava nem fazer a árvore. Eu fiz para vocês entenderem o que é. Então, se eu pegar 2 vezes 3 vezes 3, eu já sei que tem 18 possibilidades. Então, se você voltar para o slide anterior e contar todos aqueles combos que a gente fez de pão com frio e refrigerante, você vai ver que tem um total de 18. Tudo bem, pessoal? Então, isso é o princípio fundamental da contagem. É você multiplicar os eventos que estão acontecendo. Tudo bem. Dentro do princípio fundamental, a gente tem um número chamado fatorial. É o número que vem acompanhado com uma exclamação. O que significa essa exclamação? Você vai multiplicá-los de forma decrescente partindo daquele número que ele quer. Então, por exemplo, P5. P5 é a mesma coisa que 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não vai fazer vezes 0, porque se você fizer vezes 0, você zera a conta inteira. Certo? Então, você para no 1. P9 é o 9 fatorial. Então, é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é P12? Seria 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Bem simplesinho mesmo.
Vamos ver como é que funciona isso em exercícios. Então, olha lá. O vagão de um trem possui 7 portas. De quantas maneiras distintas um passageiro pode entrar no trem e sair dele por uma porta diferente da que usou para entrar? Então, olha lá, pessoal. Nós temos 7 portas que ele pode escolher. Ele vai entrar por uma e vai sair por outra. A palavra distinta já fala para você que tem que ser uma porta diferente da que ele entrou. Ele nem precisaria falar que era uma porta diferente, ok? Só a palavra distinta já restringe o seu enunciado. Tudo bem. Bom, eu tenho 7 possibilidades de entrar e 6 possibilidades de sair. Se eu tenho 7 possibilidades de entrar e 6 possibilidades de sair, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Pelo princípio fundamental, você vai pegar o 7 e multiplicar pelo 6, eu tenho 42 maneiras. Tudo bem, pessoal? É bem simples assim mesmo, certo? Só saber interpretar bem o exercício e acabou. No exercício 2, vamos ver esses aqui que são exercícios mais comuns. Com os algarismos 1, 2, 4, 6, 8 e 9, letra A, quantos números de 4 algarismos podemos formar? E letra B, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, parecem as mesmas perguntas, mas não é por causa da palavra distinto na letra B. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Primeira coisa, pessoal, você vai fazer 4 traços, porque é um número com 4 algarismos. O que é um número com 4 algarismos? Então, por exemplo, 1246, 1199, 8888 e qualquer outro número que você pense são números com 4 algarismos, certo? Muito bem. Só que ele me deu 6 números para escolher. Ele não me deu 10 números, de 0 a 9, por exemplo. Ele escolheu aqueles e é esse que eu vou usar. Então vamos lá. No primeiro espaço, ali na primeira casinha, eu tenho 6 possibilidades de escolha. Na segunda, eu também tenho 6. Na terceira, também 6. E na quarta, também 6. Então, se eu quiser o número 1111, eu posso? Posso. Se eu quiser o número 5555, posso? Posso. Posso repetir o número? Posso. Agora, só um detalhezinho aqui para ficar mais claro, pessoal. Esse 6, 6, 6 e 6 não é o número que eu escolhi, ok? Mas as possibilidades de escolha. Então, eu tenho 6 possibilidades, na segunda casa 6 possibilidades e assim por diante. Tudo bem? Bom, pelo princípio fundamental, o que ele fala mesmo? Que eu vou pegar o 6, multiplicar pelo 6, multiplicar pelo 6, multiplicar pelo 6, que vai dar 6 à quarta, então eu posso formar 1296 números de 4 algarismos, usando os 6 números que ele me deu. Olha ali em cima. Eu já dei 3 números para vocês e ainda sobra 1293 números para você inventar. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Agora, olha só a letra B. A letra B, ele quer os mesmos 4 algarismos. 2489 é um número ok para o tipo de exercício. Agora, 1148 eu já não posso usar. Por quê? Porque o 1 e 1 eu estou repetindo na primeira e na segunda casa. E ele deixa bem claro que são números distintos. Isto restringe o exercício. Eu não posso repetir. Uma vez que eu escolhi um, não posso mais usar ele. Eu tenho que esquecer dele. Bom, continuo com 6 números para escolher. Na primeira casa, eu posso escolher 6. Então, qualquer número que eu escolho é válido. Só que a partir do momento que eu escolhi, por exemplo, o número 1 ou o número 2, escolhi o número 2. Na segunda casa, já não posso escolher. Então, minha possibilidade de escolha cai. Na terceira casa, cai mais ainda. E na última casa, cai mais ainda. Ou seja, eu tenho uma forma decrescente. É quase um 6 fatorial. Só não é um 6 fatorial porque eu não tenho o vezes 2 vezes 1. Ok? Então, lembrando mais uma vez, esses números aqui são possibilidades de escolha e não os números que fazem parte do algarismo. É só olhar na segunda casa. O 5, por exemplo, nem é opção de escolha minha. Então, já fica muito claro que isso daí são possibilidades de escolha e não um número. Bom, pelo princípio fundamental da contagem, o que você vai fazer? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que dá 360. Então, 360 números com algarismos distintos. Ou seja, o que a gente tinha lá de 1296 para 360, você vê como reduz bastante quando ele coloca a palavra
distinto. Então, toma cuidado com isso. Beleza, pessoal, até aqui? Bom, um exercício agora de fatorial. Pessoal, fatorial você vai decrescer o número. A dica do exercício de fatorial como esses é você pegar o maior fatorial, no caso ali da letra A, o 6 fatorial, e desenvolver ele até o 4 fatorial. Então ficaria assim, ó, 4 fatorial dividido por 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Pessoal, quando você abre o número, repare que o 6 e o 5 eles viraram um número normal. Só o 4 que continua fatorial, ok? Bom, se eu tenho uma divisão e tenho uma multiplicação, o 4 fatorial com 4 fatorial pode ir embora. Então, ficou 1 sobre 6 vezes 5, que deu 1 sobre 30. Na letra B, o meu fatorial, o número fatorial maior, está na parte de cima. Não tem problema. Abre ele até o 5 fatorial. Ó, 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. O 6 virou um número normal. Então, 5 fatorial com o 5 fatorial também vai embora. E concluímos que o resultado dá 6. Muito bem, pessoal. Isso foi análise combinatória ou princípio fundamental da contagem. Então façam os exercícios para aprimorar bem esse conceito. E é isso aí. Então até a próxima aula. Valeu!